Olá, seguidores e seguidoras do Portal Banda B, tudo bem com vocês? Nessa manhã dessa sexta-feira, vamos acordar. Eu sou Rodrigo Silva e hoje nós temos mais uma entrevista sobre um tema muito importante, especialmente para você que é pai, que é mãe, que passa muito tempo cuidando das crianças junto com as crianças. O transtorno do espectro autista, ou simplesmente autismo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas segundo dados do Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos, hoje existe um caso de autismo a cada 59 crianças. Duas das principais características desse transtorno são a dificuldade para crianças se relacionarem e se comunicarem. Mas e aí, você, pai, mãe, se você percebeu que seu filho está tendo um comportamento diferente, como saber se ele tem autismo? O que eu devo fazer? Como que funciona esse transtorno? Para conhecer mais sobre um assunto tão importante, eu converso hoje com a psicóloga Maria Helena Keinert, que trabalha há mais de 30 anos com crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Maria Helena, muito obrigado por ter aceito o convite da Banda B. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui e conversar um pouco sobre esse tema que é fascinante para todo mundo e para quem trabalha com ele mais ainda, né? A gente sempre diz que todos os dias a gente aprende alguma coisa sobre o autismo. Então é muito bom falar sobre isso. Um assunto de extrema importância. Eu queria começar falando um pouco sobre isso. Quando o pai ou a mãe está observando a criança lá nos primeiros meses, às vezes até primeiros anos de vida, na verdade, e percebe uma mudança de comportamento, às vezes a criança está batendo demais numa mesa, batendo as mãozinhas, não quer brincar com os amiguinhos, às vezes quando está no meio de um parquinho, ela recorre a tudo quanto é lugar, né, pela preocupação, às vezes a internet principalmente, mas no que os pais têm que prestar atenção especificamente para pensar na possibilidade de que isso pode ser transtorno do espectro autista. A gente costuma dizer que existem sinais desde que o bebê nasce. Hoje, a gente já consegue fazer um pré-diagnóstico de crianças com menos de um ano de bebês, né? E quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maiores as possibilidades da criança ter um desenvolvimento mais próximo do desenvolvimento neurotípico. O que a gente vai observar num bebê antes de um ano? Primeira coisa que os pais vão perceber é que esse bebê não faz contato visual quando mama, quando os pais pegam no colo, ele não tem uma reação espontânea e natural que qualquer outro bebê teria. Ele não se aconchega no colo. Quando os pais, lá pelos 8 meses, 10 meses, que os pais vão buscar a criança no berço ou passam por perto da criança, ela não estica o bracinho para pedir colo. Então, ela não faz essas comunicações, dá tchauzinho quando o papai sai de casa trabalhar, começa a jogar beijinho perto de um ano. Então, existem várias características que vão chamar a atenção, que são características não necessariamente do transtorno do espectro autista, mas de que alguma coisa não vai bem no desenvolvimento. Transtornos de sono, dificuldades em alimentação, as crianças, os bebês, muitas vezes têm dificuldade em aceitar alimentos quando é feita a introdução alimentar. O sono pode ser muito agitado ou pode dormir muito. Então, a gente tem sempre os dois polos opostos. A criança pode ser muito quietinha, muito boazinha. Às vezes os pais relatam, no primeiro ano de vida, o bebê era um anjo, parecia que nem tinha criança em casa. Dormia, era calminho, então a criança boazinha demais. Ou ao contrário, a criança muito agitada. Então, esses são os primeiros sinais lá atrás. E a partir de um ano, o que a gente vai perceber? São 3 polos principais. Então, um deles são todas as questões relacionadas ao que a gente chama hoje de comunicação social. Então, são as dificuldades na comunicação, de uma forma geral, né? Então, comunicação verbal e não verbal, por exemplo, não usar o dedinho para apontar, não tentar fazer uma comunicação, uma troca com a família. E a segunda ainda na área social, é a interação, que a maior parte dos estudos sempre coloca que o maior problema, ou o problema mais comum
que existe entre todas as pessoas que têm autismo é justamente a interação social. E, por último, o repertório de comportamentos restrito e repetitivo, ou seja, muitas vezes a criança tem poucos interesses, ela não explora muito o ambiente, ela não sabe brincar e faz movimentos repetitivos. Então, quando ela está muito excitada, muito feliz, por exemplo, ela balança a mãozinha ou ela fica correndo no corredor de um lado para o outro, repetindo o movimento. Esses são sinais de que eu tenho que pensar que pode estar acontecendo alguma coisa. Não necessariamente eu vou pensar, não, essa criança tem autismo, mas eu vou buscar mais informações. Preferencialmente não com o Dr. Google, né? Eu vou buscar um profissional que entenda disso e que possa me ajudar a saber se eu estou trabalhando com uma criança que está dentro do espectro autista e precisa de uma ajuda, ou às vezes não, às vezes pode ser um outro quadro. Qual que é o primeiro especialista que a gente tem que procurar quando percebe esses sinais? Normalmente, muitas vezes, os pais vão até o pediatra e o pediatra orienta a busca por um neuropediatra, né? Então, a neuropediatria é uma especialidade que trabalha muito na detecção principal, em todos os momentos, mas na detecção precoce. Os psicólogos que trabalham especificamente, que têm essa especialidade, e claro, daí tem todos os outros profissionais que vão dar esse suporte, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, enfim. Mas assim, os primeiros profissionais normalmente é o neuropediatra e o psicólogo. Como nós mencionamos, até a senhora mencionou, o autismo é caracterizado por dificuldades na comunicação, no social, em comportamentos repetitivos, mas como que a gente pode não confundir isso com outros transtornos? A gente tem o transtorno de déficit de atenção, né? Criança que é muito hiperativa, com timidez. Como diferenciar uma coisa da outra? O diagnóstico diferencial, na realidade, ele vai acontecer em algumas situações, desde o início já é feito esse diagnóstico diferencial, em outras situações, às vezes demora um pouquinho, que eu quero dizer, até 2 anos e meio, 3 anos, para que essa diferença aconteça. O importante, em primeiro lugar, que eu quero frisar eu tenho a desconfiança, eu vou buscar esse diagnóstico e, principalmente, eu vou buscar apoio para o desenvolvimento da criança, seja autismo ou não, porque eu não posso perder tempo. A criança precisa dessa estimulação adequada. Como que eu vou fazer essa diferenciação? Primeiro, é muito difícil mesmo, porque você citou o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, né, por hiperatividade. Tanto o TDAH como também o TOD, que é o transtorno opositor desafiante, são 2 transtornos que podem acontecer isoladamente, mas que muitas vezes estão concomitantes, estão junto com o transtorno do espectro autista. Então, às vezes eu tenho uma criança, muitas vezes eu tenho uma criança que está dentro do espectro autista e também apresenta transtorno do déficit de atenção, também apresenta hiperatividade, também apresenta um comportamento opositor. Então, essa diferenciação é muito difícil, justamente por isso. O que vai me dar principalmente o gancho para saber se eu estou falando de autismo ou não? São os comportamentos repetitivos e principalmente as dificuldades de interação social. A senhora até escreveu um livro específico com um tutorial para o dia a dia de famílias, escolas, todos que envolvem, na verdade, a vida da criança, né? Que foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Quando a gente está falando sobre isso, esse tratamento, no caso, para essas crianças, precisa ter o envolvimento de todo mundo, né? Eu sou muito chata, eu digo que eu sou muito repetitiva, porque eu falo para os nossos pais que estão com a gente, sempre, uma vez por semana, primeiro que assim, a família tem que estar muito envolvida, né? Então, a gente tem um trabalho de coaching familiar, que é para que os pais saibam como dar seguimento às terapias. A gente sempre tem que pensar que uma terapia, ela dura 40, 45, 60 minutos. E a criança pode ter terapia todos os dias, mas ela tem todo o restante do tempo do dia que ela vai estar aonde? Com a família e com a escola.
Então, a minha chatice é dizer que nós precisamos trabalhar sempre em essa tríade, família, clínica, escola. É a única forma de realmente dar suporte e que todos nós possamos atuar da mesma forma para ajudar essa criança, né? Então, o tutorial veio muito para buscar isso. Como que a gente vai lidar, por exemplo, com uma criança que joga os objetos no chão porque ela não quer mais fazer aquela atividade? Eu tenho que ter uma conduta que seja equivalente tanto na escola, quanto na família, quanto em casa, né? Então, a gente tem que buscar sempre uma postura muito semelhante que dê realmente para essa criança uma sensação de segurança. A jogar objetos no chão não é uma coisa legal em nenhum lugar. E sempre que eu jogo objeto no chão, por exemplo, né, só dando um exemplo, as pessoas me fazem juntar esse objeto. Então, se todo mundo age da mesma maneira, a criança realmente vai aprender que aquele comportamento não é adequado. E eu falo aprender por um motivo bem simples, porque a gente acredita, e por isso, e é dessa forma que a gente trabalha, que a maioria dos nossos comportamentos são aprendidos. Então, eu preciso fazer com que a criança aprenda, seja por imitações ou seja por repetição, mas que ela aprenda os comportamentos adequados. Falando um pouquinho agora do impacto da pandemia em crianças com TEA, né? A gente teve uma mudança de cotidiano de basicamente a grande maioria das crianças, as aulas passaram a ser online, brincadeiras em casa, né, sem os amiguinhos por perto. Essa mudança é sentida de maneira até mais intensa, né, pelas crianças com autismo. Como que os pais podem lidar com tudo isso, com as crianças mais tempo em casa? Como planejar, por exemplo, as atividades escolares? Como manter as crianças bem, né? Eu não vou dizer que isso é impossível, porque o meu papel é sempre procurar soluções, né? E não enfatizar a dificuldade. Mas sempre tenho trabalhado com os pais no sentido de pensem que isso vai passar e que a gente vai fazer o melhor que a gente puder durante esse período, né? Pessoas, de uma forma geral, com autismo, não só crianças, adolescentes, adultos, enfim, todas as pessoas com autismo têm uma necessidade muito grande de rotina. Perdão, eu falei todas, não é todas, porque não existem todas. O autismo é um quadro que existem milhões de tipos de autismos dentro do transtorno do espectro autista. Então, eu sempre digo que não existem dois autistas iguais, como também não existem duas pessoas iguais, né? Então, o que a pandemia trouxe? Ela trouxe uma desorganização do tempo, da rotina, e isso para muitas pessoas é a fonte de segurança. A gente sempre pensa assim, a pessoa com autismo precisa de uma organização exterior para que ela possa se organizar interiormente. Então, a organização exterior acabou, né? A rotina acabou. Os pais muitas vezes estão em casa, trabalhando, não tem como dar atenção, tudo aquilo que todos nós sabemos. Aula online para uma criança dentro do transtorno do espectro do autismo é um absurdo, né? É algo assim que beira o absurdo. A gente tem trabalhado com todas as nossas crianças no sentido, inclusive, de dar documentos para que os pais levem à escola e as crianças saiam desse sistema híbrido e vão todos os dias para a escola. Crianças dentro do transtorno do espectro autista não podem ficar uma semana em casa, uma semana na escola. Elas não têm como lidar com isso. Primeiro, pela inconsistência da rotina. Segundo, pela necessidade de prestar atenção, de trabalhar na frente de um computador, né? É algo que essa interação é difícil. A interação através do computador é muito mais. Então, o que a gente diz para os pais? Primeiro, estabeleça uma nova rotina, né? Agora a gente já tem 1 ano e 1 mês, já deu tempo de se reorganizar. Então, estabeleça uma nova rotina. Faz um quadro de horários para a criança, de rotina, onde eu tenha ali visualmente, as crianças com autismo são muito visuais, onde eu tenha visualmente o que ela vai fazer do momento que ela acorda até o momento que ela dorme. Vamos organizar essa rotina, esses horários, para que ela possa
se reorganizar, se reestruturar. Vamos ter momentos em que agora é o momento da mamãe trabalhar. Você pode ver televisão um pouquinho mais do que as psicólogas dizem que é adequado. Por quê? Porque a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar. Então, vamos estruturar uma rotina que seja coerente com a nova vida que a família está vivendo, né? Eu sempre procuro colocar para os pais assim, não dá para a gente, se a aula é das 8 ao meio-dia, online, coloca a criança 15 minutos e daí leva a criança a tomar um suco, dá uma volta, claro que tudo depende da idade da criança, do tempo de atenção, mas estabeleça momentos de ficar na frente do computador e momentos que a criança vai fazer outra atividade ou vai apenas espairecer para poder retornar para o computador em seguida, né? Então, ter uma organização nova que favoreça o estabelecimento de uma nova rotina para a criança. Helena, eu queria te agradecer por essa entrevista, eu aprendi bastante também, muito obrigado. Obrigado pelo convite, um prazer estar com você e estar aqui com a Banda B. Obrigado, e essa entrevista, o vídeo dessa entrevista estará disponível no YouTube da Banda B e também no portal Banda B, assim como a entrevista escrita também, vários tipos de conteúdo aí para você acessar e conhecer mais sobre o transtorno do espectro autista e também sobre como diagnosticá-lo, como tratá-lo. Tem muita informação aqui que vai esclarecer muitas dúvidas aí de vocês, pais. Muito obrigado e até a próxima.